Sabe quando a gente olha para trás e percebe que uma decisão mudou tudo? É difícil imaginar o quanto certas escolhas podem nos levar por caminhos que a gente nunca previu. O que vou contar hoje é sobre isso: escolhas, consequências e como às vezes o inesperado pode nos assombrar. Meu nome é Maria Clara e compartilhar minha história não é algo que me encha de orgulho, mas sinto que é necessário, talvez como um alerta para outros. Recordar como tudo começou não é simples, mas sei que o ponto de partida foi uma escolha: tornar-me acompanhante de alto padrão, uma trabalhadora da noite. Minha trajetória não foi sempre assim. Passei minha infância em um bairro humilde, criada por minha avó. Minha mãe havia desaparecido fazia anos, e meu pai, se é que tive a chance de conhecê-lo de verdade, era apenas uma presença esporádica que surgia para pedir dinheiro ou trazer problemas. Minha avó era minha única referência, e com o pouco que conseguíamos, tentávamos viver. Mas as noites em que dormíamos sem comer eram muitas, mais do que gostaria de recordar. Mesmo em meio às dificuldades, me destacava na escola. Os livros eram minha fuga, minha forma de escapar da dura realidade que enfrentávamos. Sonhava em ser alguém, em sair da pobreza, em dar à minha avó uma vida digna. Quando terminei o ensino médio, esses sonhos pareciam mais próximos. Conquistei uma bolsa para a universidade. O dia em que recebi a carta de aceitação foi um marco. Minha avó chorou de alegria. Era a nossa chance, o início de algo melhor. Entretanto, a vida universitária trouxe desafios maiores do que imaginava. Embora amasse estudar, os custos de me manter e cuidar da minha avó tornaram-se um peso quase insuportável. Fazia trabalhos simples para ajudar, mas nunca era o bastante. Várias vezes considerei largar tudo, abandonar os estudos e procurar um emprego integral, ainda que isso significasse perpetuar a vida de escassez. Foi então que a encontrei. Era tarde e eu trabalhava como garçonete em um restaurante decadente. Uma mulher entrou. Tinha cerca de 35 anos, vestida com elegância e um ar confiante que destoava completamente do lugar. Ao atender sua mesa, não pude deixar de me perguntar o que alguém como ela fazia ali. Quando servi sua bebida, ela me olhou e disse, como se lesse meus pensamentos: "Você não pertence a este lugar." Fiquei sem reação. Antes que pudesse dizer algo, ela continuou: "Há maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro sem tanto esforço." Sua voz era tranquila, quase como um segredo. "Se quiser saber mais, posso ajudá-la." Ela deixou um cartão na mesa. Estava escrito apenas Margaret e um número de telefone. Sorriu de forma enigmática e saiu, deixando-me ali, imóvel, com o cartão na mão e uma avalanche de pensamentos na mente. Aquela noite não preguei os olhos. Algo dentro de mim sabia que, ao ligar para aquele número, eu estaria cruzando um limite que não poderia apagar. O medo me consumia, mas o desespero era ainda maior. Depois de semanas de indecisão, finalmente disquei o número de Margaret. O que ela me apresentou foi uma porta de entrada para o universo da prostituição de luxo. Algo que nunca havia considerado, mas que, naquele instante, parecia uma solução para todos os meus dilemas. Margaret me instruiu em cada detalhe necessário para me tornar uma acompanhante de luxo. Não se tratava apenas de estar disponível. Era preciso dominar a postura, saber se vestir, agir com discrição e, acima de tudo, colocar valor no serviço oferecido. No início, a ideia de vender meu corpo me causava nojo, mas ao ver o quanto poderia ganhar, essa sensação rapidamente deu lugar a uma aceitação prática. Meu primeiro cliente foi Roberto, um homem de negócios com 55 anos que conhecera Margaret em um de seus eventos. Enquanto me arrumava para o encontro, sentia um nervosismo crescente, mas Margaret garantiu que tudo ocorreria bem. Roberto me levou a um restaurante sofisticado no centro da cidade e, após o jantar, sugeriu irmos a um hotel. Aquela noite foi estranha. Sentia-me deslocada, como se não fosse eu mesma. Tudo o que Margaret havia me ensinado parecia ter evaporado e simplesmente segui o que Roberto esperava. Quando tudo terminou, ele deixou uma quantia considerável sobre a mesa do quarto e partiu. Fiquei ali, sentada na cama, olhando o dinheiro dividida entre um sentimento de conquista e um gosto amargo de arrependimento. Essa experiência marcou o início de uma vida dupla.
Durante o dia, eu era a estudante universitária dedicada de sempre. Minha avó não sabia nada sobre a nova forma como eu ganhava dinheiro, e eu preferia manter assim. À noite, porém, minha realidade era outra. Atendia homens ricos e influentes, jantava em lugares caros e dormia em hotéis luxuosos. O dinheiro começou a vir com facilidade, e logo pude mudar minha avó e eu para um apartamento mais confortável. Minha vida estava melhor, mas a um custo que eu ainda não compreendia por completo. Com o passar do tempo, os clientes foram se acumulando. Alguns buscavam mais do que apenas prazer físico. Queriam alguém para conversar, alguém que os escutasse. Outros, no entanto, estavam interessados apenas na satisfação imediata e pagavam muito bem por isso. Aprendi a interpretar os homens, a entender o que desejavam sem que precisassem dizer e a usar isso a meu favor. Foi nesse cenário que conheci Marcelo. Ele não se parecia com meus outros clientes. Quando o encontrei pela primeira vez, tinha 24 anos, apenas 2 anos mais velho do que eu. Não tinha a confiança ou o ar superior dos homens mais velhos que costumavam me procurar. Na verdade, parecia desconfortável, deslocado. Quando nos encontramos no hotel, seus olhos traíam um nervosismo evidente, e ele disse: "É a primeira vez que faço isso." Sorri de maneira gentil, tentando tranquilizá-lo. Já estava acostumada a lidar com homens nervosos, mas havia algo em Marcelo que me incomodava. Ele era jovem, até atraente, mas algo em seu olhar despertava uma inquietação que eu não conseguia ignorar. No início achei que era apenas minha imaginação, fruto do nervosismo dele. Durante a noite, ele parecia distraído, como se sua mente estivesse longe dali. Quando tudo terminou e eu me preparava para sair, ele fez um pedido inesperado. "Posso ficar com algo seu?" Disse quase num sussurro, com uma timidez que me pegou de surpresa. A solicitação me pegou de surpresa. Embora alguns clientes pedissem pequenas lembranças ou objetos pessoais, ninguém havia sido tão direto. "O que você quer?" Perguntei, sentindo um desconforto crescente. "Sua roupa íntima", respondeu Marcelo, rapidamente desviando o olhar, evitando encarar meus olhos. Por um momento fiquei sem saber o que dizer. O pedido era estranho, mas não o mais incomum que já tinha recebido. Sem pensar muito, entreguei-lhe a peça. Ele agradeceu com um sorriso tenso e saiu, deixando-me no hotel sozinha com uma sensação desconcertante que não conseguia explicar. Marcelo entrou em contato novamente pouco tempo depois, pedindo para nos encontrarmos outra vez. Apesar de um instinto me alertar contra isso, aceitei. Durante nossos encontros seguintes, ele se mostrou cada vez mais ousado, pedindo que eu deixasse algo meu para ele. No início, não dei muita importância. Era apenas uma peça de roupa que mal poderia causar. Mas então as coisas começaram a mudar. Após os primeiros encontros, algo estranho tomou conta da minha rotina. Dentro de casa, passei a sentir uma presença constante. As sombras pareciam se mover nos cantos do apartamento, apenas o suficiente para chamar minha atenção. Frequentemente, eu tinha a sensação de que estava sendo observada, mesmo estando sozinha. Tentei ignorar, culpando o cansaço e o estresse acumulados, mas a sensação persistia, tornando-se mais forte a cada noite. E o mais perturbador sempre parecia piorar depois de ver Marcelo. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Era claro para mim que algo estava errado e que, de alguma forma, Marcelo estava envolvido. Com o passar do tempo, percebi que a inquietação não vinha apenas das peculiaridades de Marcelo, o modo como ele insistia em levar algo meu após cada encontro, mas também de uma escuridão que parecia se instalar ao meu redor. As noites em meu apartamento se tornaram insuportáveis. Eu mal dormia e as sombras ganhavam vida própria, parecendo se tornar mais densas e ameaçadoras. A cada encontro com Marcelo, a sensação de ser vigiada se tornava mais sufocante. Minha avó, sempre perceptiva, começou a notar meu estado de espírito. "Você está bem, minha filha?" perguntou ela certa noite enquanto jantávamos. Sua voz era suave, mas carregava preocupação. "Estou sim, avó. Só muito trabalho. Ando estressada", respondi forçando um sorriso. Não tinha como contar a verdade. Não podia admitir que cada vez que voltava para casa depois de ver Marcelo, sentia uma presença em meu quarto.
Algo ou alguém escondido nas sombras, me observando. Não era racional, mas era real para mim. As noites foram ficando mais longas e aterrorizantes. Acordava várias vezes, sentindo que não estava sozinha. Sempre que acendia a luz, porém, o quarto estava vazio. Então, em uma dessas noites, logo após um encontro com Marcelo, o medo atingiu seu limite. Acordei de repente com o corpo congelando de frio. O ar no quarto estava denso, sufocante, e a sensação de estar sendo observada era quase palpável. Hesitante, abri os olhos lentamente. No canto do quarto, imóvel, estava uma figura escura como uma sombra que ganhara forma. Ela não fazia nada, apenas me encarava, e isso era o suficiente para me paralisar de medo. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Estava completamente paralisada. Meu coração disparava enquanto a figura avançava lentamente em minha direção, como se alimentasse do meu medo. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Quando aquela sombra estava a poucos centímetros de mim, próxima o suficiente para sentir sua presença sufocante, ela simplesmente desapareceu. Assim, sem aviso ou explicação. Saltei da cama ofegante com o corpo encharcado de suor. Acendi todas as luzes do apartamento, tentando me convencer de que estava segura, mas o pavor não passava. Aquilo que eu tinha visto era real. Sabia que não se tratava de um devaneio ou de uma ilusão. Na manhã seguinte, entendi que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo. Marcelo tinha que estar envolvido. Eu precisava confrontá-lo, exigir respostas. Nos encontramos em um dos hotéis de luxo que costumávamos frequentar. Assim que o vi, algo parecia diferente. Marcelo estava mais magro, com olheiras profundas e um semblante cansado, quase assombrado. Seu estado físico me causou um aperto no peito e uma sensação de antecipação tomou conta de mim. Sem rodeios, fui direto ao ponto. "O que está acontecendo, Marcelo?" Perguntei, a voz carregada de tensão. "Desde que comecei a te encontrar, algo me segue. Sinto que há uma presença sombria em minha vida e sei que tem a ver com você." Ele abaixou os olhos, visivelmente desconfortável. Mexia as mãos nervosamente, como alguém que carrega um segredo pesado demais para suportar. Depois de alguns segundos, falou com hesitação. Eu fiz algo que não deveria", admitiu com a voz quase um sussurro. Meu coração gelou. "O que você fez?" Pressionei, tentando conter o medo crescente que ameaçava tomar conta de mim. Marcelo finalmente levantou os olhos e, com uma expressão de culpa, respondeu: "Fui a uma mulher. Ela disse que podia me ajudar a garantir que você não me deixasse. Eu só queria que você continuasse voltando, mas não sabia o que estava desencadeando." As palavras dele caíram como uma pedra sobre mim. Feitiçaria? Bruxaria? A peça que faltava no quebra-cabeça começou a se encaixar. As sombras, a sensação de ser observada, os eventos estranhos em minha casa. Marcelo tinha feito um feitiço, um tipo de amarração, e isso havia trazido algo muito mais sombrio do que ele podia controlar. "Que tipo de feitiço?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "Uma amarração", ele admitiu quase sem força. "A mulher disse que faria com que você ficasse comigo, mas isso invocou algo, uma entidade." Minha mente girava, tentando assimilar o que ele havia acabado de confessar. Marcelo, em sua obsessão, havia convocado uma força desconhecida e agora estávamos ambos presos em suas consequências. Pior ainda, ele parecia não ter ideia de como lidar com o que havia provocado. "E agora?" perguntei, minha voz carregada de desespero. "Como se para isso?" Marcelo não tinha resposta. Apenas me olhou, seu rosto pálido e desamparado, como alguém que havia acordado um pesadelo que não podia mais controlar. Marcelo balançou a cabeça e o que vi em seu olhar me paralisou. Ele estava perdido, sem saber como lidar com as forças que havia desencadeado. "Não sei como detê-lo", admitiu em um sussurro. "A mulher me avisou que romper o vínculo seria muito difícil. Disse que, uma vez chamado, o espírito se alimentaria de nossas energias, de nossas emoções." Um arrepio subiu pela minha espinha. A compreensão de que estava presa em um ciclo sombrio foi avassaladora. Pior ainda, cada encontro com Marcelo parecia fortalecer essa entidade.
Eu precisava agir rápido, antes que essa presença maligna consumisse completamente minha vida. Naquela noite, dormir foi impossível. As palavras de Marcelo ecoavam na minha mente. Se alimenta de nossas energias. Eu sabia que continuar vendo Marcelo só agravaria a situação, mas escapar do que ele havia causado parecia igualmente impossível. Precisava de ajuda para quebrar esse vínculo obscuro. Lembrei das histórias que minha avó costumava contar na minha infância, histórias de espíritos e feitiçarias que sempre considerei apenas lendas para assustar crianças. Agora, essas memórias assumiam um peso diferente. Talvez houvesse verdade nelas. No dia seguinte, procurei minha avó. Não contei tudo. Minha mente ainda não suportava dizer as palavras completas. Mas insinuei que algo sombrio rondava minha vida e pedi sua ajuda para encontrar alguém que entendesse de bruxaria e pudesse desfazer o que Marcelo havia feito. Ela me olhou com preocupação, mas depois de um momento de silêncio, assentiu. Conheço alguém, disse. Uma mulher chamada Francesca. É uma curandeira. Já ajudou pessoas em situações parecidas. Meu coração acelerou com uma centelha de esperança. Talvez essa mulher pudesse me libertar da escuridão que me perseguia. Naquela tarde, minha avó me levou até Francesca. Sua casa ficava nos arredores da cidade, cercada por árvores antigas e um jardim repleto de ervas e plantas medicinais. Assim que atravessei a porta, percebi algo diferente. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia que era quase palpável. Francesca era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam enxergar além do visível. Ela me observou em silêncio por um instante, como se pudesse sentir a presença que me assombrava. Sua avó me contou um pouco sobre o que você está enfrentando, disse, enquanto nos fazia sentar em uma mesa cercada de velas acesas. Posso sentir que algo escuro está ao seu lado, mas não é apenas uma sombra. O que a segue é uma entidade, um espírito antigo e voraz que se alimenta de você. Suas palavras foram um golpe de realidade. Eu já sabia que algo estava errado, mas ouvir Francesca confirmar com tanta convicção fez com que tudo parecesse ainda mais assustador. Expliquei a ela o que Marcelo havia feito, o feitiço de amarração, a obsessão dele e como isso havia trazido a presença maligna para minha vida. Francesca ouviu com calma, assentindo lentamente enquanto processava cada detalhe. A amarração não foi apenas um feitiço simples, explicou Francesca. Invocou algo muito mais poderoso, algo que agora está profundamente ligado a você. Fiquei em silêncio, sentindo o coração disparar. É possível quebrar isso? Perguntei com urgência na voz. Sim, respondeu Francesca com firmeza, mas não será fácil. Um ritual será necessário para romper o vínculo que essa entidade criou com você e Marcelo deve estar presente. Ele é a chave, pois foi quem a chamou. A ideia de enfrentá-lo novamente me deixou inquieta. Desta vez não seria apenas uma conversa. Estávamos prestes a enfrentar uma força muito maior, que não nos soltaria facilmente. Francesca havia sido clara. O ritual não apenas confrontaria a entidade, mas também nossos próprios medos. E sem Marcelo, não havia como romper o vínculo. Contactar Marcelo foi difícil. Eu hesitava em vê-lo novamente, sentindo repulsa e medo de estar perto dele. Mas Francesca insistiu. Não tínhamos outra alternativa. Após muita relutância, ele concordou em se juntar a nós. Quando chegou à casa de Francesca, Marcelo parecia ainda mais debilitado do que antes. Seu rosto estava pálido, as olheiras mais profundas, e sua expressão revelava um esgotamento aterrador. Parecia drenado, como se a entidade o estivesse consumindo rapidamente. Ao vê-lo, uma mistura de raiva e pena tomou conta de mim. Ele havia causado tudo isso com sua irresponsabilidade, mas era evidente que também estava sendo devorado pela mesma força. Francesca nos recebeu com uma expressão séria. Vamos começar o ritual esta noite, anunciou enquanto acendia velas ao redor da sala. Mas devem estar preparados. A entidade não vai desistir sem resistir. É uma força antiga, conectada a vocês de maneira profunda. Enfrentarão seus maiores medos. Aquelas palavras me gelaram. Sabia que seria perigoso, mas não havia escolha. Não podia mais viver sob a sombra daquela presença, e Marcelo também não.
Precisávamos acabar com aquilo. Quando a noite caiu, Francesca começou a preparar o espaço. A pequena sala foi tomada por um aroma forte de incenso e ervas queimadas. Sentamos em um círculo em torno de um altar improvisado, decorado com objetos antigos e símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam carregar significado. O ambiente ficou pesado, quase sufocante, como se o ar estivesse impregnado com uma energia opressora. Precisamos invocar a entidade e enfrentá-la diretamente, explicou Francesca. Mas antes disso, é necessário que o vínculo entre vocês se manifeste por completo. Só assim poderemos rompê-lo. Eu não entendia completamente o que isso significava, mas confiava em Francesca. Ela já havia ajudado outros em situações parecidas, e se alguém poderia nos salvar da escuridão que nos envolvia, era ela. Marcelo tremia visivelmente. Seus ombros estavam tensos e ele mal conseguia se manter de pé. O nervosismo era quase palpável, mas sabíamos que não havia como voltar atrás. Francesca começou a murmurar palavras em um idioma estranho, desconhecido para mim. Sua voz ecoava pela sala, carregada de uma energia poderosa. As velas ao nosso redor tremeluziam como se fossem tocadas por uma brisa invisível, e o ar ficou mais frio, mais pesado. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, movendo-se de forma inquietante. De repente, Francesca elevou o tom da voz, firme e autoritária. Espírito que foi chamado, manifeste-se. O vínculo será quebrado esta noite. Um calafrio percorreu meu corpo. Subitamente senti uma pressão sufocante no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. Meu fôlego sumiu. As chamas das velas começaram a piscar de forma descontrolada e então, diante de nós, ele apareceu. A figura que eu havia visto antes emergiu no centro do círculo. Era alta, com uma forma quase humana, mas composta inteiramente de sombras. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, radiantes de ódio, e sua presença dominava o ambiente com um terror sufocante. Meu corpo começou a tremer. Parecia que toda a energia estava sendo drenada de mim, como se aquele ser se alimentasse do meu medo. Marcelo arfou ao meu lado. Ele tropeçou, recuando instintivamente. Seu rosto estava contorcido de pavor enquanto encarava a entidade, sem conseguir desviar o olhar. Essa é a entidade que você invocou, Marcelo, disse Francesca, com um tom calmo, mas resoluto. Agora precisamos romper o vínculo que ela criou com vocês. A figura avançou em nossa direção, lenta, mas imponente. O peso no meu peito aumentou, minhas mãos tremiam descontroladamente. O medo parecia dominar cada célula do meu corpo, enquanto a entidade se fortalecia, absorvendo minha angústia. Francesca me fixou com um olhar intenso e disse com firmeza: Maria, você precisa enfrentá-la. Não deixe que o medo a controle. Essa entidade depende das suas emoções para sobreviver. Não tem poder sobre você, a menos que você permita. As palavras dela soaram como um eco distante em minha mente. A presença avassaladora da entidade fazia parecer impossível reagir. Era como se o ar tivesse desaparecido da sala, e por um instante pensei que não conseguiria resistir. Mas de algum lugar dentro de mim reuni força suficiente para me levantar. Você não me pertence, gritei com cada pedaço de coragem que ainda tinha. Você não pode me controlar. A entidade parou, hesitando. Parecia surpresa, como se não esperasse resistência. Pela primeira vez, senti uma fagulha de esperança se acender dentro de mim. Francesca aproveitou o momento. Jogou mais ervas sobre o fogo no altar, fazendo o círculo brilhar intensamente. A luz iluminou o ambiente com uma força quase tangível. Marcelo, no entanto, estava em uma luta própria. Ele caiu de joelhos, as mãos segurando a cabeça enquanto gemia de dor. A entidade parecia atraí-lo, como se estivesse tentando devorá-lo completamente. Marcelo, você precisa resistir, gritou Francesca, sua voz cortando o caos. Essa coisa se alimenta do seu medo. Não a deixe vencer. As palavras de Francesca pareciam atravessar o tormento de Marcelo. Ele, mesmo lutando contra a dor evidente, tentou se erguer. A entidade mantinha o foco nele, o que fazia sentido. Afinal, havia sido ele quem a trouxe para este mundo. Os cânticos de Francesca ganharam intensidade e a atmosfera começou a mudar.
O peso opressor no ar começou a se dissipar, e as chamas no altar cresceram em vigor. A entidade soltou um chiado penetrante, como se o fogo a estivesse ferindo. Vacilou, recuando ligeiramente, mas ainda resistia. "O vínculo será quebrado esta noite", declarou Francesca, sua voz cheia de autoridade. Um rugido gutural ecoou pela sala e o tempo pareceu congelar. Uma onda de energia varreu o ambiente quase como uma barreira invisível sendo rompida. De repente, todas as luzes se apagaram, mergulhando-nos em uma escuridão total. Por um instante, o silêncio absoluto dominou. Então, as velas voltaram a brilhar e a figura sombria havia desaparecido. Desabei, exausta. Meu corpo tremia de alívio e desgaste, mas sabia que havíamos conseguido. Francesca respirava fundo, parecendo igualmente esgotada. Marcelo estava caído, chorando baixinho, mas estava vivo. O ritual tinha funcionado. O vínculo com a entidade havia sido rompido. Ainda assim, as marcas deixadas por sua presença pareciam irreversíveis, como feridas que levariam muito tempo para cicatrizar. Após um momento de recuperação, Francesca se aproximou de nós. Seu olhar estava carregado, grave. Mesmo com o sucesso do ritual, algo em sua expressão me deixou desconfortável. "O vínculo foi rompido", disse ela com uma calma sombria. "Mas vocês precisam entender, essa entidade não foi destruída. Ela está lá fora, à espreita, aguardando uma oportunidade para retornar. Devem estar sempre vigilantes." Meu estômago se revirou. As palavras dela traziam uma verdade amarga. Havíamos vencido aquela batalha, mas a guerra contra aquela escuridão ainda não tinha terminado. A entidade estava livre, sem amarras, mas permanecia uma ameaça latente. Ao voltar para casa naquela noite, uma mistura de alívio e apreensão tomou conta de mim. O perigo imediato parecia ter passado, mas sabia que não poderia relaxar. A sombra do que enfrentamos ainda pairava em algum lugar, invisível, mas presente. Tomei uma decisão firme: cortar todos os laços com Marcelo. Não podia arriscar que nossa proximidade fosse uma brecha para o retorno da entidade. Apesar de ser uma escolha dolorosa, sabia que era o melhor para nós dois. O vínculo que ele criou nos havia arrastado para um abismo e manter qualquer tipo de relação só prolongaria os riscos. Nas semanas que se seguiram, uma estranha calma tomou conta de mim. A presença física da entidade havia desaparecido, mas as memórias do que aconteceu permaneciam, como cicatrizes gravadas na alma. O medo não era mais palpável, mas havia se transformado em um lembrete constante de como as barreiras entre nosso mundo e o desconhecido podem ser perigosamente frágeis. Nunca mais retornei à casa de Francesca, mas seus conselhos e a experiência daquela noite ficaram comigo. As sombras que enfrentei não desapareceram totalmente. Estavam lá, enterradas na memória, prontas para me lembrar do que era possível na escuridão. No dia seguinte, tomei uma decisão definitiva. Cortei todo o contato com Marcelo. Percebi que manter qualquer vínculo com ele era arriscar nossas vidas novamente. Não queria mais nada que me conectasse àquela escuridão. Apesar de sentir uma mistura de pena e alívio ao deixá-lo para trás, sabia que essa era a única escolha sensata. Marcelo não era apenas o causador do pesadelo que vivemos, mas também uma vítima, preso em seu próprio desespero. Tentei retomar minha vida como se nada tivesse acontecido, mas isso se mostrou impossível. Nas semanas que seguiram ao ritual, a sensação de perigo ainda pairava sobre mim. As noites não eram mais perturbadas por presenças sombrias ou movimentos nas sombras, mas algo profundo havia mudado dentro de mim. A percepção da realidade que eu tinha se distorceu, e agora eu sabia que o mal podia assumir formas que antes eu nem imaginava. Voltar ao meu trabalho como acompanhante de luxo foi estranho. Continuava precisando do dinheiro para sustentar minha avó e manter o estilo de vida que construí, mas o mundo que antes parecia cheio de excitação e controle agora me parecia vazio, até insignificante. Em cada encontro com um cliente, minha mente vagava de volta à entidade, ao que vivi e ao terror que me marcou. O brilho do luxo havia perdido todo o seu fascínio. Os clientes notaram minha mudança. Alguns comentavam que eu parecia mais distante, mais reservada. Apesar de tentar manter as aparências, eu sentia que algo dentro de mim havia se partido.
O dinheiro, que antes era uma fonte de conforto e segurança, agora parecia sem valor. O controle que costumava sentir ao lidar com meus clientes perdeu toda a importância. Minha avó, sempre sensível às minhas emoções, rapidamente percebeu minha mudança. Nunca contei a ela todos os detalhes sobre Marcelo ou a entidade, mas ela sabia que algo pesado me perturbava. Uma tarde, enquanto cozinhávamos, ela me encarou com firmeza e disse: "Filha, sinto que você está carregando um fardo enorme. Você não precisa me contar, mas quero que saiba que estou aqui para você." Suas palavras, cheias de amor e compreensão, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Não podia compartilhar tudo, mas saber que ela estava ao meu lado me deu um conforto que eu não sentia há semanas. Por ela, decidi que precisava tentar seguir em frente. Precisava encontrar uma forma de deixar para trás o que aconteceu, mesmo sabendo que nunca seria capaz de esquecer completamente. O medo continuava ali, escondido como uma sombra à espreita. Com o passar dos meses, as cicatrizes emocionais começaram a suavizar, mas os ecos daquela escuridão ainda persistiam. Às vezes, eu acordava de sonhos perturbadores, onde as sombras voltavam a me rondar. Sempre via a entidade à distância observando, como se esperasse o momento certo para voltar. Eu acordava suando frio, mas ao abrir os olhos tudo parecia normal. Mesmo assim, a sensação de ser observada nunca desapareceu por completo. Depois de um mês tentando lidar sozinha com o peso dessa experiência, decidi visitar Francesca novamente. Não sabia exatamente o que procurava ao voltar, mas sentia que precisava de algum tipo de encerramento. Algo que me ajudasse a compreender o que aconteceu e me desse forças para seguir em frente. Quando cheguei à casa de Francesca, ela me recebeu com a serenidade que sempre demonstrou. Sentei-me em sua frente e compartilhei sobre os sonhos que continuavam me assombrando, e a sensação de que a escuridão ainda pairava por perto, como se esperasse uma brecha. Francesca ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ela me lançou um olhar calmo, mas firme, e disse: "O mal que você enfrentou não desaparece completamente, Maria. Essa entidade foi expulsa, mas deixou uma marca em você. O importante agora é evitar que essa marca cresça. Você deve seguir em frente, mas com cautela, protegendo-se das energias que podem tentar retornar." Suas palavras, embora duras, trouxeram certo conforto. Eu sabia que nunca poderia esquecer o que vivi, mas compreendi que tinha o poder de manter aquela escuridão afastada. Francesca me sugeriu uma última limpeza espiritual, algo que ajudaria a encerrar aquele capítulo e reforçar minha proteção. Aceitei imediatamente. O ritual de limpeza foi mais simples do que o que havíamos realizado para romper o vínculo com a entidade, mas não menos poderoso. Enquanto Francesca recitava suas orações e queimava ervas ao meu redor, senti uma leve tranquilidade se instalando. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente estava em paz. As sombras não me espreitavam. Os sussurros desapareceram. Havia apenas o som da voz de Francesca e o crepitar do fogo. Quando o ritual terminou, ela me encarou e disse: "Você enfrentou algo muito difícil e saiu mais forte. Não se esqueça de que a verdadeira força sempre esteve dentro de você." Assenti, sentindo suas palavras reverberarem profundamente. Ela estava certa. A entidade tentou consumir tudo o que eu era, mas eu resisti. Agora, embora as cicatrizes permanecessem, eu sabia que podia escolher não deixar que elas me controlassem. Semanas após a visita, recebi algo inesperado: uma carta de Marcelo. Não tinha notícias dele desde o ritual, e embora esperasse que ele estivesse tentando reconstruir sua vida, suas palavras trouxeram uma mistura de emoções. A carta era curta, escrita com uma caligrafia trêmula, que revelava sua fragilidade. "Maria, sei que não deveria contatá-la, mas precisava dizer que sinto muito. O que fiz nos marcou de uma maneira que nunca imaginei. Estou tentando seguir em frente, mas a entidade ainda me persegue nos meus sonhos. Não sei se algum dia poderei me livrar dela por completo." Ao terminar de ler, fui tomada por uma tristeza profunda. Marcelo havia cometido um erro terrível, mas estava pagando um preço alto por isso. Ao contrário de mim, ele parecia incapaz de encontrar paz.
Pedia desculpas novamente, reconhecendo seus erros, mas não esperava uma resposta. Decidi não responder. Nossa história havia terminado e retomar qualquer contato seria abrir feridas que estavam começando a cicatrizar. Desejei de coração que ele encontrasse um caminho para sua libertação, mas sabia que não podia fazer mais nada por ele. Nossos caminhos estavam traçados em direções opostas, e seguir adiante era a única escolha que restava para nós dois. Apesar das cicatrizes, minha vida começou a encontrar um equilíbrio. Continuei meu trabalho como acompanhante de luxo, mas com uma visão completamente diferente. O brilho e o senso de controle que antes me moviam já não significavam tanto. Agora meu foco era puramente prático. Trabalhar o suficiente para sustentar minha avó e a mim mesma. Mas no fundo, eu sabia que essa não seria minha realidade para sempre. Com o tempo aprendi a me proteger, tanto emocional quanto espiritualmente. As sombras que antes me rondavam ainda pareciam estar à espreita, mas eu sabia que tinha a força necessária para mantê-las longe. Francesca havia me ensinado uma verdade importante. A escuridão nunca desaparece totalmente, mas enquanto eu não permitisse que ela me dominasse, poderia seguir em frente. E foi o que fiz. Um dia de cada vez comecei a reconstruir quem eu era. O mal havia cruzado meu caminho, mas não tinha o poder de definir meu futuro. A escolha do que fazer com minha vida estava, e sempre esteve, em minhas mãos. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Já faz cerca de uma década desde esse episódio, mas os detalhes continuam bem vivos na minha memória. É importante dizer que esta é a minha versão dos fatos. Seria interessante ouvir a da minha mãe, embora ela não se recorde com a mesma clareza. Naquela época, eu vivia em uma cidade de porte médio no sul dos Estados Unidos, onde as principais atividades eram limitadas. O shopping era o centro das atenções. Claro, havia cinemas e algumas pistas de boliche, mas as opções de lazer eram bem escassas. Minha mãe trabalhava em uma loja de departamento no shopping, e sem muito o que fazer, eu costumava acompanhá-la. Passava boa parte do tempo na sala de descanso, enquanto ela cumpria o expediente. Para mim, era uma forma de sair de casa. Às vezes dava uma volta pelo shopping ou comia algo na praça de alimentação. Mas, para ser sincera, preferia ficar no meu canto, jogando no Nintendo DS. Era tímida e gostava de estar isolada. As colegas de trabalho da minha mãe eram sempre simpáticas e frequentemente apareciam para me cumprimentar ou ver se eu precisava de algo. Nos fins de semana, se tivesse sorte, conseguia convencer minha mãe a buscar minha amiga, que na verdade era minha namorada. Como éramos um casal de garotas e não queríamos que isso se tornasse público, mantínhamos tudo em segredo. Ir ao shopping era a desculpa perfeita para fugir das tarefas de casa e ainda ter nossos encontros discretos. Só que minha namorada não curtia a ideia de ficar na sala de descanso comigo. Ela preferia andar pelo shopping, o que fazia sentido, já que sempre gostou de caminhadas, mas para mim era um incômodo. Eu não compartilhava o mesmo entusiasmo por longas voltas, então tentava convencê-la a fazer algo mais parado, como visitar uma loja ou comer algo. Logo percebi que o problema dela com a sala de descanso não era apenas uma questão de preferências. Ela parecia desconfortável ali, mas eu não sabia exatamente o motivo. Chegou um momento em que a curiosidade me venceu e perguntei diretamente o que tanto a incomodava. Pensei que fosse algo óbvio, como o espaço apertado ou as luzes que piscavam de vez em quando, mas a resposta me surpreendeu. Ela disse que ouvia sons no teto, como se alguém estivesse andando por lá. Minha mãe já havia comentado que havia uma área técnica acima da sala, usada para manutenção, onde ficavam cabos e isolamento. Expliquei isso a ela, sugerindo que provavelmente era apenas um funcionário resolvendo alguma coisa. Apesar disso, ela continuou desconfortável e preferia evitar a sala. Compreendi sua inquietação e quis apoiar. Propus que passássemos mais tempo na praça de alimentação ou explorando as lojas.
Nosso relacionamento tinha uma comunicação muito aberta, e mesmo com momentos de frustração, eu me importava em garantir que ela se sentisse bem. Mais tarde naquele dia, comentei com minha mãe sobre o que minha namorada havia dito e perguntei o que poderia estar sendo consertado no teto. Ela ficou visivelmente preocupada e explicou que não havia nenhuma manutenção programada para aquele dia. Em seguida, sugeriu que eu a acompanhasse para ver algo. Ela me levou à área de recebimento da loja, um espaço nos fundos cheio de caixas e itens que ainda seriam expostos à venda. O lugar tinha um formato de L. Uma parte era usada para receber mercadorias, enquanto a outra levava a uma escotilha que dava acesso ao teto. Preciso esclarecer que o acesso ao teto só podia ser feito com a ajuda da equipe de manutenção do shopping, já que a loja não possuía escadas apropriadas para chegar até lá. Era uma questão de segurança. Aquela área específica tinha apenas a escotilha, nada mais. Foi então que me deparei com algo que me deixou gelada. Marcas que pareciam arranhões subindo pela parede em direção à escotilha. Essas marcas estavam gravadas no concreto, deixando cortes marrons profundos. Lembro claramente de como eram perturbadoras. Perguntei à minha mãe se aquilo era algum tipo de brincadeira, mas ela me garantiu que não. Mais assustador ainda, disse que não era a primeira vez que isso acontecia. De acordo com ela, aquelas marcas haviam surgido várias vezes nos últimos meses. Sempre que eram descobertas, chamavam a segurança e a equipe de manutenção do shopping para limpar a parede e investigar o que estava acontecendo. No entanto, essas buscas nunca levavam a nada concreto, e depois de um tempo, eles pararam de dar atenção ao problema. A única explicação que conseguiram oferecer foi que talvez algum morador de rua tivesse encontrado uma forma de acessar o teto e fosse habilidoso o suficiente para se esconder durante as buscas. Depois disso, decidi não passar mais tempo no shopping com minha mãe. Sempre que queria encontrar minha namorada, começamos a escolher outros lugares para nos ver. Às vezes, ela vinha até minha casa e assistíamos TV ou apenas passávamos o tempo juntas. Mesmo sabendo que nada de grave havia acontecido, eu simplesmente não conseguia me sentir tranquila voltando àquela sala de descanso. Para o que quer que fosse, ou quem quer que estivesse caminhando no teto da loja onde minha mãe trabalhava, só espero nunca mais cruzar o caminho dessa coisa. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Cerca de 1 ou 2 anos atrás, me mudei para minha atual residência. Antes disso, já havia morado na mesma área por cerca de 1 ano, mas tivemos que sair quando os donos do imóvel decidiram voltar a viver lá. Ainda sou jovem e vivo com minha família, o que torna tudo o que aconteceu ainda mais desconcertante. Da minha janela, consigo ver a cerca do quintal e a casa de um vizinho. Como essa casa fica em um pequeno morro, a cerca não obstrui a visão. O primeiro contato que tive com esse homem aconteceu numa noite. Estava com amigos em casa enquanto nossos pais estavam em uma festa. Éramos suficientemente responsáveis para ficar sozinhos e estávamos tranquilos. No meu quarto não havia luzes ou música ligadas e até a TV já tinha sido desligada. Foi quando o latido da minha cadela começou. Ela ficou assim por vários minutos, mas não demos muita importância, já que ela late para qualquer coisa, desde pássaros no telhado até insetos na varanda. Então, os sons mudaram. Passos ao redor do quarto e arranhões vindos das paredes nos deixaram tensos. Foi aí que os barulhos mais altos e assustadores começaram, vindo da porta de vidro deslizante. Corremos para fora do quarto para investigar o que causava todo aquele barulho. Quando chegamos lá, vimos um cachorro agitado batendo com força contra o vidro. Nossa cadela, que geralmente é destemida, se encolheu atrás de mim com o pelo completamente eriçado. E então o vimos, um homem vestido de preto, parado diante da porta. Congelamos por um momento. Um dos meus amigos, no entanto, teve um instinto rápido e correu para trancar a porta. O homem reagiu no mesmo instante, tentando segurá-la. Meu amigo gritou: "O que você está fazendo aqui? Quem é você?" E ele, com um tom estranho, respondeu: "Não sei.
Logo em seguida ele foi embora, levando seu cachorro preso a uma coleira. Quando nossos pais voltaram da festa, contamos tudo. Eles perguntaram por que não ligamos para eles. Eu sei que deveríamos ter feito isso, mas não quis interromper o aniversário da minha mãe. Foi um erro e aprendi com ele. 2 dias depois, minha mãe abordou nosso vizinho enquanto ele cortava a grama. Ele admitiu que era ele naquela noite e que tinha ido buscar o cachorro, que supostamente havia passado pelo nosso portão. Disse que pretendia conversar com ela antes, mas acabou não o fazendo. A princípio parecia algo sem importância, até eu pensar melhor nos detalhes. O portão, que ele alegou que o cachorro atravessou, tem uma trava difícil de abrir e estava devidamente fechada naquela noite. Ele só poderia tê-lo aberto manualmente, o que significa que ele entrou no quintal intencionalmente com o cachorro. Minha suspeita é que ele percebeu a ausência de luz e música, concluiu que a casa estava vazia e resolveu aproveitar. Os sons que ouvimos eram provavelmente ele andando ao redor do meu quarto antes de tentar entrar. Depois de registrarmos um boletim de ocorrência, as coisas ficaram tranquilas por alguns meses. Até que numa noite, enquanto me preparava para dormir, algo assustador aconteceu. Eu estava quase caindo no sono, ajeitando meus travesseiros, quando me virei e vi um rosto do lado de fora da janela me encarando. Quem quer que fosse usava uma máscara preta. Paralisei de medo e mandei uma mensagem para minha mãe. Logo depois ouvi barulho de passos e minha mãe veio conferir. No entanto, não havia mais ninguém lá. Tenho certeza de que não foi fruto da minha imaginação. Normalmente as luzes da casa dos vizinhos são visíveis através da fresta da cortina, mas o rosto bloqueava a maior parte dessa luz. Desde então percebi que alguém nos observa com frequência. Sempre que noto o olhar fixo, a pessoa se levanta da varanda e vai embora, mas não demora muito para aparecer de novo. Costumo flagrá-la no mesmo lugar poucos minutos depois. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. O campus da universidade onde eu trabalhava ficava deserto quando anoitecia. Durante minhas rondas noturnas como guarda de segurança, o som dos meus passos era tudo o que quebrava o silêncio. Eu costumava aproveitar essa calma, um contraste absoluto com o agito do dia. Mas em uma noite de outono, algo inesperado interrompeu essa tranquilidade. Tudo começou com um ruído discreto. Aproximava-se das 10 horas, e eu seguia minha rotina habitual, verificando o prédio de humanidades antes de planejar minha pausa para o jantar ou assistir algo na televisão. Ao alcançar o corredor no 3º andar, o som de passos suaves e risadas abafadas chamou minha atenção. Parei por um momento, tentando localizar de onde vinha aquilo. Deve ser algum aluno que perdeu a noção do horário, pensei, embora soubesse que aquela parte do prédio raramente era frequentada à noite. Avancei em direção ao fim do corredor, onde a escuridão era mais presente devido às lâmpadas queimadas, que raramente eram substituídas, já que ninguém utilizava aquela área após o expediente. Ao virar uma esquina, vislumbrei a silhueta de um jovem trajando roupas casuais desaparecer dentro de uma sala vazia. Meu instinto me alertou de que algo estava errado. Acelerei o passo e entrei na sala, decidido a confrontá-lo. No entanto, ela estava vazia. As janelas permaneciam trancadas e não havia qualquer sinal de saída. O silêncio voltou, mas dessa vez trazendo uma sensação de desconforto. Um arrepio percorreu minha espinha. Resolvi guardar o episódio para mim, acreditando que talvez tivesse sido vítima de uma ilusão. Contudo, aquela noite se tornou longa e inquietante. Minha mente repetia a imagem do jovem e o mistério do seu desaparecimento sem explicação. No dia seguinte, cruzei com o professor Alberto Ramírez, conhecido por ser um notívago em seu escritório no 2º andar. Ele era um dedicado professor de matemática e nossa amizade havia se fortalecido através de cafés compartilhados e conversas sobre música. Enquanto tomávamos café na sala dos professores, mencionei casualmente minha experiência da noite anterior. Você percebeu algo fora do comum no prédio de humanidades? Perguntei, tentando disfarçar minha inquietação.
Alberto levantou o olhar de seus papéis e sua expressão ficou sombria. Na verdade, sim, respondeu quase sussurrando, como se não quisesse que outros ouvissem. Ontem à noite, enquanto trabalhava na sala 102, alguns livros caíram das prateleiras sem razão aparente. E isso não é novidade. Às vezes sinto como se alguém me observasse ou escuto vozes baixas enquanto estou sozinho. Você provavelmente vai achar que estou inventando. Meu coração disparou. Não era apenas minha imaginação. Havia algo estranho no prédio de humanidades. Algo que escapava à lógica. Decidimos investigar. Percorremos os corredores e salas, determinados a encontrar explicações para o que estávamos vivenciando. Logo surgiram mais sinais perturbadores. Portas que se fechavam sozinhas, luzes que piscavam sem aviso e um constante murmúrio de vozes, como se um grupo invisível conversasse à distância. Resolvemos retornar ao prédio de humanidades, mas o professor Alberto partiu logo depois, me deixando inquieto. Ele se comprometeu a investigar se outros professores ou funcionários haviam percebido algo incomum naquela área do campus. Na noite seguinte nos reencontramos, e durante mais uma inspeção, a figura do jovem reapareceu. Dessa vez, Alberto também a viu. Ele estava imóvel no fim do corredor, parcialmente oculto pelas sombras. Sua expressão parecia carregar uma tristeza profunda, quase como um pedido de socorro. Quando tentamos nos aproximar, a figura sumiu, dissolvendo-se no ar como se nunca tivesse estado ali. Quem será ele? Alberto perguntou, sua voz carregada de medo. Não tínhamos respostas, mas a urgência de entender o que estava acontecendo crescia a cada aparição. Alberto tinha acesso a algumas áreas restritas, incluindo a sala de arquivos, onde eram armazenados registros acadêmicos e administrativos. Entre os documentos, encontramos uma estante com anuários e relatórios detalhando eventos passados da universidade. Durante suas conversas com outros docentes, Alberto ouviu do professor Manuel, veterano do Departamento de Química, sobre um acontecimento misterioso no ano 2000. Naquele dia, a universidade fechou completamente após a chegada de policiais e uma ambulância. Ninguém sabia ao certo o que tinha ocorrido, mas Manuel mencionou que o evento foi trágico. Decidimos mergulhar nos arquivos na esperança de encontrar alguma explicação. O que descobrimos foi devastador. Entre os papéis esquecidos, havia informações sobre um estudante chamado Sérgio Hernandes, que cursava engenharia. Sérgio era descrito como emocionalmente instável nos relatórios e, em um momento de desespero, tirou a própria vida em uma sala abandonada do 3º andar de humanidades. A universidade havia silenciado o caso, mas os documentos revelavam a dolorosa verdade. Naquela noite, percebemos que as aparições eram mais do que memórias residuais. Eram o espírito perturbado de Sérgio, preso a algo que o mantinha ligado ao local. As noites seguintes foram intermináveis. Cada ronda era acompanhada de um crescente sentimento de ansiedade. Tínhamos certeza de que algo sinistro habitava o prédio. Numa dessas noites, enquanto caminhávamos pelo corredor que levava ao pátio, ouvimos um som estranho. Nos entreolhamos, compreendendo que era hora de encarar o que nos aguardava. Subimos as escadas com as lanternas em mãos, cortando a escuridão opressora. O ar no 3º andar parecia gelado, carregado por uma atmosfera sufocante. Foi então que o vimos. Diferente do jovem, essa figura era alta, imponente e irradiava uma energia que nos gelou os ossos. Usava um chapéu preto e, embora seus traços fossem indistinguíveis, sabíamos que estava nos observando. "Fernando, você também está vendo?" sussurrou Alberto, sua voz tremendo tanto quanto as mãos que seguravam a lanterna. Eu não conseguia desviar os olhos daquela figura sinistra. A sombra avançava devagar, movendo-se de forma inquietante, quase como se deslizasse pelo chão. Um frio intenso subiu pela minha espinha e o ar ao nosso redor parecia mais pesado a cada passo que ela dava em nossa direção, como se a própria atmosfera estivesse sendo comprimida. De repente a figura parou. Atrás dela, Sérgio surgiu, o jovem marcado pela tragédia de tantos anos atrás. Sua presença era translúcida, quase etérea, e seus olhos transmitiam uma tristeza esmagadora.
Ele parecia tentar se comunicar, mas a sombra se interpunha entre nós, como se o controlasse. O que você quer de nós? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia por dentro. Nenhuma resposta veio da sombra, mas Sérgio levantou a mão, apontando para a sala abandonada ao final do corredor. Seu olhar era um pedido silencioso de ajuda antes de desaparecer, levando a sombra consigo. Precisamos ir até lá, disse Alberto com uma determinação que não escondia o tremor na sua voz. Caminhamos com cuidado e, ao chegar à porta da sala, percebemos que estava apenas encostada. Com um empurrão leve, ela se abriu, rangendo e levantando poeira. Entramos e o ambiente parecia nos engolir com sua escuridão. Nossas lanternas cortaram o breu, revelando um cenário digno de um pesadelo. Em um canto havia uma antiga carteira escolar. Sobre ela, repousava um caderno encardido pelo tempo. Ao abrir suas páginas, vi que estava cheio de escritos de Sérgio. Eram cartas, carregadas de palavras de despedida e desespero. Foi aqui que tudo aconteceu, murmurou Alberto olhando ao redor. Então o frio tomou conta do espaço. A temperatura caiu drasticamente e uma risada baixa e macabra ecoou pelo cômodo. Viramos nossas lanternas e ali estava novamente a sombra, parada em um canto próximo. Seu semblante ameaçador congelou meu corpo, deixando-me incapaz de reagir. Ela começou a se mover em nossa direção e por um momento achei que não sairíamos vivos dali. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma nova presença apareceu entre nós e a sombra. Era uma figura envolta em uma luz fraca e cálida. Não conseguíamos distinguir o que dizia, mas um som suave, quase como um sussurro distante, enchia o espaço. A sombra recuou, soltando um grito de ódio antes de desaparecer completamente. Sérgio então voltou sua atenção para nós. Pela primeira vez, sua expressão carregava um vislumbre de paz. Em instantes ele também desapareceu, deixando-nos sozinhos naquela sala que agora parecia mais fria e vazia do que nunca. Alberto e eu ficamos paralisados, tremendo, sem saber o que fazer ou pensar. Havíamos enfrentado algo que desafiava todas as explicações, algo para o qual não estávamos preparados. Nossas crenças e certezas estavam destroçadas. Depois daquele confronto, as marcas da experiência ficaram conosco. O medo e o peso invisível daquela noite nos acompanharam, transformando nossas rotinas em algo insuportável. Libertar Sérgio e confrontar a sombra parecia apenas o começo de uma história muito mais sombria. As noites seguintes se tornaram torturantes. Não conseguia dormir sem sonhar com a sombra ou com Sérgio, sempre com aquele olhar cheio de súplica. A sensação de ser vigiado me mantinha em um estado constante de tensão, acordando com o coração disparado e o suor frio escorrendo. Era como se os olhos da sombra ainda me perseguissem, mesmo na segurança ilusória do meu quarto. Durante o dia, a situação não era menos aterrorizante. A sombra parecia me acompanhar pelos corredores da universidade, sua presença me observando de longe. Por vezes, eu a via no limite da minha visão, uma figura alta e escura no fim do corredor. Mas, ao tentar focá-la, ela desaparecia, deixando-me com a certeza de que ainda estava lá, apenas à espreita. Alberto também não escapava dos efeitos daquilo tudo. Sempre o encontrava em seu escritório, com o olhar exausto e as marcas de noites mal dormidas estampadas em seu rosto. Embora estivéssemos unidos na tentativa de entender o que estava acontecendo, cada um enfrentava seus próprios medos e fantasmas interiores. Decidimos buscar ajuda. Alberto mencionou um herbalista que conhecia no centro da cidade, alguém que dizia ter profundo conhecimento em práticas antigas de purificação espiritual. Fomos até sua loja, um pequeno espaço abarrotado de plantas secas penduradas no teto e frascos com líquidos de cores intrigantes. Uma sombra negra está presa às suas almas, afirmou o homem, encarando-nos com olhos que pareciam enxergar além do visível. Isso não é algo que uma simples limpeza vá resolver. Será necessário algo muito mais profundo. O herbalista nos entregou uma seleção de ervas e nos instruiu sobre rituais a serem realizados, noite após noite, em determinados locais da universidade. Também organizamos missas para Sérgio, pedindo pelo descanso de sua alma, mas nada surtia efeito. O tormento persistia
e a escuridão que nos rodeava parecia intensificar-se, empurrando-nos cada vez mais para o limite da sanidade. Uma noite, durante minha ronda, senti sua presença novamente. A sombra estava mais próxima, mais sólida. Era tão intensa que o ar parecia pesado, difícil de respirar. De repente, um frio gélido tocou minha nuca e eu não conseguia me mexer. Estava paralisado pelo terror. Foi então que ouvi a voz de Sérgio, clara e suave. Ajude-me. Virei-me e lá estava ele como antes, mas com traços mais definidos, mais reais. Sua expressão carregava sofrimento e seu gesto, ainda que impreciso, parecia um pedido de socorro. Ao lado dele, a sombra também havia ganhado forma. Era a figura de um homem alto envolto em uma gabardina que arrastava no chão, com um grande chapéu que escondia o rosto. Ele estava tão próximo que parecia tentar envolver Sérgio, como se quisesse absorvê-lo por completo. Naquele momento compreendi que a sombra não era apenas uma entidade maligna, mas uma manifestação da dor e do desespero de Sérgio, uma consequência do ato trágico que o marcara. Como posso ajudá-lo? A pergunta surgiu em minha mente quase involuntariamente. Sérgio estendeu a mão em minha direção. Ao tocá-la, senti algo profundo, uma conexão com sua dor e sua angústia. Era como se, por um breve instante, eu pudesse entender tudo o que ele havia enfrentado. Nesse contato, algo extraordinário aconteceu. A sombra começou a recuar. Era como se minha intenção genuína de ajudá-lo enfraquecesse aquela presença sombria. Com um esforço enorme, estendi minha mão para segurar a dele. A sombra soltou um som grave e rouco, algo entre um grito e um gemido, antes de desaparecer por completo. O alívio que senti foi imediato, mas sabia que as cicatrizes dessa experiência ficariam comigo para sempre. Depois daquele evento, conversei com Alberto. Propus que no Dia dos Mortos fizéssemos uma oferenda para Sérgio. Concordamos em montar um altar, com velas e itens que o ajudassem a encontrar a paz que tanto buscava. Sentíamos que, de alguma forma, ele precisava dessa despedida simbólica para finalmente descansar. Acreditávamos que a sombra estava ligada às escolhas e sofrimentos de Sérgio, mas a verdade completa talvez nunca soubéssemos. Diante da gravidade da situação, não vimos alternativa senão envolver os professores e diretores dos cursos, compartilhando tudo o que vivemos. Temíamos ser vistos como insanos, mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. Eles nos ouviram com seriedade e concordaram que o melhor seria realizar uma missa no prédio, santificando o local. A esperança era que, com esse gesto, o espírito inquieto de Sérgio finalmente encontrasse descanso. A cerimônia foi realizada e algo mudou. O ambiente, antes denso e opressor, tornou-se mais leve, como se a tensão invisível tivesse se dissipado. Tanto Alberto quanto eu paramos de sentir aquela constante sensação de sermos observados. Foi assim que tivemos a certeza de que tudo havia chegado ao fim. Alberto e eu continuamos trabalhando na universidade, mas com um olhar diferente sobre os mistérios que, às vezes, se manifestam de maneiras inesperadas e perturbadoras. Enfrentamos algo que ia além do racional e conseguimos trazer paz a um espírito atormentado. Mesmo assim, as noites nunca mais foram as mesmas. Embora Sérgio tenha encontrado seu descanso, o temor pelo desconhecido permanece e lidar com ele é um desafio constante. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.